Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Androcenter Convida. Essa nossa conversa aqui direto de Curitiba, falando a respeito de medicina sexual e também de infertilidade. Hoje nós teremos uma super convidada, a doutora Lorena, lá de Vitória. Ela vai estar aqui com a gente falando a respeito do Outubro Rosa e da sexualidade do casal. Então a gente vai estar encerrando aí as atividades do nosso Outubro Rosa, né? Hello! Tudo bom, Lorena? E aí? Deixa eu botar aqui. Tudo tranquilo por aí? Tá. Menino, tava fazendo laser aqui, atrasou um tiquinho, que eu tô com o aparelho. Depois a gente até surpreende pra falar de alguns aspectos do câncer de mama. Eu vou mostrar o aparelho pra vocês, tá? Ah, legal. Quero ver sim. Hoje tem aula prática. Isso, hoje vai ser uma live sensacional. Hoje Não, essas lives coloridas sempre são muito animadas e muito descontraídas e muito gostosas. Adoro fazer live com você, Lorena. Pois é, mas a gente tem que trazer, eu acredito nisso, Gustavo, eu acho que a gente tem que trazer leveza para esse tema, porque a sexualidade da mulher, do homem no geral, é um tabu. A gente acha que a gente é liberal, a gente acha que a gente está pronto para essa conversa, mas a verdade é que a gente não está pronto para essa conversa, tá? Toda vez que a gente fala de sexualidade, que a gente fala assim, sou sexóloga, a pessoa já olha com maldade para a criatura, né? Mas é a verdade. O povo acha que a gente vê os outros transando, que a gente faz terapia tântrica, que a gente... Não tem nada a ver, gente. A gente faz terapia psicológica, né? Sim. O principal. O problema da sexualidade, muitas vezes ela não é genital. Ela tá aqui, na cabeça das pessoas. Na cabeça. Né? E aí, a gente precisa normatizar a forma como a gente aborda. E eu tento, né, desde que eu comecei a fazer Instagram, desde que eu comecei a falar sobre isso, né, eu tento trazer isso de uma forma mais leve possível. As minhas pacientes falam assim, doutora, sua cara nem arde, né? Mas eu brinco com todo mundo que eu falo que eu sou amiga do padre e ele me segue no Instagram, então eu não posso falar qualquer coisa. Mas a gente pode trazer qualquer assunto com leveza. Eu acho que eu acho que a gente tem que trazer a naturalidade que o tabu tá na cabeça das pessoas. E aquela coisa, sexo, via de regra, todo mundo faz. Né? Exatamente. E sexo tá na cabeça, né, Lorena? Então, assim, a primeira fase do sexo, que é a fase do desejo, começa na cabeça, e a fase final, que é a fase do orgasmo, da resolução, também tá na cabeça. Exatamente. Então, o que acontece? O corpo a gente usa nesse meio tempo. Agora, o sexo começa na cabeça e o sexo acaba na cabeça, não é? É verdade. Verdade mesmo. Então, para o pessoal que está chegando aí, pessoal, então vamos mandando essa flechinha para todos os conhecidos. A live de hoje vai ser sensacional, vai ser muito bacana. A gente preparou um conteúdo muito bacana para todos vocês e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Então, para quem ainda não conhece, para os seguidores da Lorena, essa aqui é o Androcenter Convida, que é a nossa conversa de terça-feira, por vezes semanal, por vezes quinzenal, onde a gente fala a respeito de medicina sexual e infertilidade aqui diretamente de Curitiba. Nós temos aqui em Curitiba uma clínica que chama-se Androcenter, que é uma clínica que lida com essa questão de sexualidade, preferencialmente sexualidade masculina, mas como a sexualidade é do casal, não é masculina, não é feminina, é do casal, então nós temos que abordar a parte feminina também, né, Lorena? E também eu sempre gosto, no começo dessas nossas lives, deixar bastante claro, né, eu faço até mesmo um disclaimer, dizendo que essa nossa conversa, apesar de ser uma conversa compromissada, nós somos médicos, a gente tem compromisso com a ciência, a gente tem compromisso com a verdade, isso não substitui uma consulta com um médico especialista. Então, eventualmente, achou bacana, curioso, se identificou com algum problema, problemas pontuais precisam de uma consulta com o médico ou então com um profissional especialista. E eu gostaria também de lembrar a todos que a gente está no Outubro Rosa,
e por conta disso, em homenagem a todas as mulheres, todos os nossos convidados, na realidade, são convidados. Então, a Lorena é uma das nossas convidadas do nosso Outubro Rosa, né? Todas as nossas convidadas do mês são grandes expoentes que lidam com essa parte da medicina sexual, com a saúde sexual. Então, a gente está muito feliz de poder contar com vocês e acolher todos vocês. E hoje, pessoal, a gente no Androcenter Convida, a gente vai ter a grata satisfação de contar com a ilustre presença de uma colega médica, essa nossa colega, ela é médica ginecologista. E a apresentação é essa. Então, é uma médica ginecologista, que ela é especializada em sexualidade humana e ela dedica boa parte da sua atuação à medicina sexual. Então, nossa convidada de hoje, ela é bastante atuante e faz um bonito trabalho na desmistificação das questões sexuais nas redes sociais. Doutora Lorena Baldotto. Lorena, seja muito bem-vinda ao Androcenter Convida. Então, queria que você, para os meus seguidores, você se apresentasse, para as pessoas que ainda não conhecem você. Eu acho que são poucas pessoas que não conhecem você, mas para aqueles que ainda não conhecem, se apresente e fale um pouquinho de você, da tua atuação aí em Vitória e nas redes sociais em todo o país. Obrigada pelo convite, Gustavo. Sempre ótimo falar com vocês. O Gustavo, gente, eu conheci num congresso internacional, né? Foi o Congresso Latino-Americano de Sexual, né? E a gente trocou figurinha, ele falou assim, não, você tem que participar da sociedade, E nós fazemos parte, pode falar. ABENS. Da ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudo em Sexualidade Humana. Gente, olha que massa. Então, o que acontece? A gente tem um grupo que só estuda sexualidade humana. E tem ginecologista, tem fisioterapeuta, tem urologista, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem gente do Brasil todo, né, focado em trazer conteúdos sérios. Porque, infelizmente, né, Gustavo, a gente vê muita gente falando besteira na internet, né? Muita. E é difícil, por mais que a gente brinque, a gente tenta trazer uma coisa mais descontraída, o objetivo é trazer informação. E a gente vê muita besteira por aí. Por quê? Porque as pessoas, elas têm visões, elas têm tabus, elas têm questões com a sexualidade que são próprias delas. E se a pessoa não tem um estudo específico, né, para essa área, ela vai trazer os tabus dela. Então é muito importante, quando você for procurar uma pessoa que vá atender essa queixa sexual, que você procure alguém que tenha formação e que faça parte de alguma associação ligada à sexualidade humana, tá? E Gustavo é urologista, tá, gente? Especialista em sexualidade também. Então, se vocês tiverem dúvida, pessoal que tá me segue, pessoal que tá na minha audiência aqui, sigam sigam o Androcenter, porque eles sempre trazem conteúdo de excelentíssima qualidade e que você pode confiar, porque a gente está aqui na base da associação, né? E muito obrigada, então, também, Gustavo, pelo convite. E vamos falar de Outubro Rosa, principalmente, né? E vamos, da então, parte da mulher. Isso. Então, o que acontece? Para o pessoal que, como você muito bem apresentou, Lorena, então a gente faz parte aí da ABENS, né, que é da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, que inicialmente era tipo um clube de bolinha de urologista. Uhum. Só que o que acontece? Como a medicina sexual, ela cada vez mais ela vem se tornando uma ciência multidisciplinar, então a gente realmente sentiu a necessidade de, dentro dessa associação, começar a ter ginecologista, endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, todos os profissionais da área da saúde. Então a gente refundou essa associação e chamando para todos para perto de nós aí dessas outras especialidades afins da medicina sexual. Então, eventualmente, se você se interessa por medicina sexual, você pode seguir o nosso Instagram. Nosso Instagram lá é @abensoficial. E tem bastante conteúdo bacana. Tem um canal no YouTube que disponibiliza bastante conteúdo também, conteúdo aberto. Hoje em dia, aí, boa parte das lives é mais para os associados, mas a gente tem bastante conteúdo aberto também. E assim como a Lorena falou, a gente tem um compromisso com a verdade e com a boa prática médica. A gente está muito acostumado hoje em dia a ver algumas clínicas comerciais se aproveitando da vulnerabilidade dos pacientes que têm esses problemas de disfunção sexual. E a gente quer tentar fazer um contraponto isso aí, trazendo informação de qualidade para essas pessoas que estão tão carentes de informação. Então, assim como muito bem a Lorena colocou,
A gente está no Outubro Rosa e o tema da nossa conversa de hoje vai ser Outubro Rosa e a sexualidade do casal. Lorena, sempre no começo das nossas lives eu faço então uma breve introdução, contextualizando o tema e explicando por que a gente resolveu falar desse tema em específico. O Outubro Rosa ele foi uma das primeiras campanhas da sociedade com relação à conscientização em medicina preventiva. Ela remonta lá aos anos 90 do século passado e tem como objetivo incentivar medidas preventivas quanto ao câncer de mama, que é o câncer mais incidente na população feminina, sendo também a causa mais frequente de óbitos por câncer nessa população. A gente estima que em 2020 essa neoplasia tenha acometido mais de 2.300.000 mulheres ao redor do mundo, sendo responsável por mais de 680.000 óbitos também nesse ano. O diagnóstico precoce é uma das chaves para a gente poder aumentar as chances de tratamento curativo na maior parte das patologias. E não é diferente quando a gente fala dos cânceres ginecológicos. E quando a gente fala de câncer de mama e câncer de colo de útero, a gente está diante de doenças que estão intimamente ligadas com a questão da vida sexual das mulheres. Isso porque boa parte das vezes o tratamento dessas doenças passa por cirurgias, radioterapias e até mesmo tratamentos hormonais que em última análise poderão envolver os órgãos sexuais ou então a função sexual feminina. Então, para falar de tudo isso, a respeito do Outubro Rosa, a importância do Outubro Rosa para a saúde da população feminina e também das questões da vida sexual do casal, que podem estar associadas ao diagnóstico e também ao tratamento dos tumores ginecológicos, que a gente traz aqui, doutora Lorena, para que na nossa próxima hora a gente possa ter uma conversa bastante gostosa a respeito do tema. Lorena, a primeira questão que eu queria colocar para você, eu queria que primeiro você explicasse para a gente como é que começou o Outubro Rosa. Quais são os principais objetivos dessa campanha que todos os anos mobiliza milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo? Então, gente, o Outubro Rosa é uma campanha mundial, tá? Ela foi criada na década de 90, começou nos Estados Unidos, né? Para aumentar o diagnóstico precoce do câncer de mama, tá? Aqui no Brasil a gente faz também para câncer de colo de útero. Não sei fora do Brasil, tá? Mas aqui a gente também faz uma campanha voltada para conscientização da mulherada para o câncer do colo do útero. O câncer de mama, gente, ele ainda é o câncer que mais mata a mulher no mundo, tá? E no Brasil em primeiro lugar, tá? E o câncer de colo de útero estava em terceiro lugar no ranking, eu não sei como é que tá hoje, mas é o terceiro lugar no ranking. E a partir desse diagnóstico precoce, graças a Deus, nós fomos observando que houve uma diminuição dos casos, né? Porém, o Gustavo acabou de falar que a incidência do ano passado, né, de 2020, foram de 2,3 milhões de novos casos, tá? E mais ou menos 680 mil óbitos, tá, gente, no mundo. E a estimativa, gente, para 2021 é que venham mais 66 mil novos casos por aí, tá? Porém, a gente observa que isso vem caindo com o tempo e possivelmente com o diagnóstico precoce e com as campanhas. E, Gustavo, eu vejo muito no consultório, tá? Esses últimos meses de pandemia, o povo meio que deu uma esquecida, né? Da ginecologia, não vou precisar fazer preventivo. Então, esse ano, veio muita gente que, ano passado não aconteceu, né? Ano passado eu não fui no médico. E eu tô observando um movimento maior nesse mês de outubro. Que bom, né? Porque as pessoas estão retomando. Então, se conscientizando assim, gente, ano passado eu não fiz o exame. Então, a gente tem que até observar como é que vão ser os próximos anos devido a dessa falha desse um ano aí que teve, né? A gente provavelmente a gente vai ter uma demanda reprimida de 2020, porque assim como você colocou, 2020 é um ano que praticamente não aconteceu, a gente ficou boa parte do ano parado. Exatamente. Tanto que nesses últimos meses, a quantidade de gente que vem procurando, nossa, eu tenho operado quase todo final de semana, uma frequência muito grande. Por quê? Porque todas as pessoas que tinham que ter feito as suas cirurgias, os seus procedimentos no ano passado, não fizeram.
porque foi um ano que não existiu. Então, inclusive, essa incidência, eu acho que a incidência de 2021 e a incidência de 2022 vai ser muito superior a isso aí, viu, Lorena? Eu acho. A gente falou de estimativa, né? Vamos descobrir depois os dados oficiais, reais, pro ano que vem, né? A gente só descobre isso ano que vem. Agora, uma coisa muito importante que você não colocou lá, Gustavo, é da gente falar uma coisa sobre o exame da mama e o que a gente nota no corpo quando a gente tem uma suspeita de câncer de mama, tá? Geralmente, o sintoma do câncer de mama vai ser alguma nodulação na mama, tá? A gente fala muito do autoexame, de você pegar, tocar e tá. Porém, já foram feitos alguns estudos que é importante, sim, você se tocar, você se conhecer, mas ele não exclui a mamografia, tá? Então, você precisa fazer o exame de detecção. E quais são os sintomas que a gente precisa ficar atento? Se eu tenho alguma nodulação mamária, se essa nodulação é indolor, geralmente ela tem um aspecto que parece, gente, que você está apertando um caroço de azeitona, tá? Ou se quando você espreme a mama, sai uma secreção transparente, rosada ou sanguinolenta. São os fatores de alerta para você não deixar de procurar um médico, não deixar de procurar uma avaliação, tá? Joia. Lorena, a gente pode fazer um paralelo do Outubro Rosa com o Novembro Azul. Então, no Novembro Azul, a gente acaba, não vou dizer que usando, mas a gente acaba com o pretexto do câncer de próstata, trazendo os pacientes para o nosso consultório para fazer esses exames de rotina. Então, a gente sabe que o câncer de próstata não é o que mais mata os homens, mas é assim, os homens, eles tradicionalmente, eles se cuidam menos. Então, é a oportunidade que a gente tem de trazer o paciente para o consultório, de ver como é que está a questão da saúde, como é que está o risco cardiovascular, os outros tumores urológicos, tumor de rim, tumor de bexiga, né? Na parte do Outubro Rosa, é mais ou menos assim também? Vocês aproveitam esse ensejo da campanha do câncer de mama para abordar outras doenças prevalentes na população feminina? Olha, geralmente a gente faz o exame da mamografia, né, para as pacientes indicadas, e geralmente a gente puxa as outras doenças da ginecologia mesmo, que é a prevenção do câncer de colo de útero, que é feito... Gente, câncer de colo de útero, a gente só previne com preventivo. Não adianta fazer ultrassom, tá? Muita gente acha que fez ultrassom, tá tudo normal, tá tudo certo. Não adianta, tá? O câncer do colo de útero, então, a gente faz com algumas pessoas chamam de Papa Nicolau, aqui no meu estado chama preventivo, tá? Que é aquele exame que a gente vai com uma escovinha lá dentro do colo do útero e coleta o material, e esse material vai para citologia, tá? É uma análise celular. E as outras questões do feminino. Saber se está tudo bem, ver como é que está a parte hormonal, dosar os hormônios, se for o caso, se for para a idade, né? Ver níveis de vitamina D, B12. Eu gosto de fazer esse check-up completo minhas pacientes, tá? Eu viro vocês de cabeça para baixo e procuro tudo, porque às vezes você chega aqui desanimada, cansada, atarefada, cheia de coisas. Eu sei que vão ter coisas metabólicas alteradas e eu sei que vão ter coisas que são da rotina da mulher, que também vão estar ali, né? Hoje a mulher tem uma jornada de trabalho maior, né? A gente fala que ela tem uma tripla jornada de trabalho. Então, às vezes, ela está com excesso de estresse e aí a gente também aborda isso no consultório. Fala assim, minha filha vai descansar, minha filha vamos melhorar outros aspectos, né? E aí, geralmente, eu gosto de utilizar esse período para virar vocês de cabeça para baixo. E é uma boa oportunidade até de falar de sexualidade. Eu como trabalho com andrologia, então os pacientes que vêm fazer eventualmente exame de próstata, todo esse preventivo, a gente acaba abordando as questões sexuais. Então é um ótimo pretexto para a gente poder ter esse contato. E eu acho que uma outra coisa que a gente pode abordar também, só lembrar, lógico, não é esse o objetivo, mas da live, é mais falar da importância da vacina do HPV nas mulheres, mais nos meninos também, mas especialmente nas meninas. Que eu acho que uma das coisas que vai diminuir bastante a incidência de câncer de colo de útero são essas meninas vacinadas quando elas forem adultas, né, Lorena? Exatamente. E que bom, né, que isso está sendo normalizado, porque quando surgiu a vacina, tinha gente que falava que não ia vacinar a menina de jeito nenhum,
né? Olha só, gente, que as pessoas elas têm a ideia errada de que falar de sexo, de que vacinar, de que incentivar o uso anticoncepcional, ensinar a usar camisinha, vai fazer com que o adolescente e o jovem tenham relação precoce. E, gente, lembrem de vocês quando vocês eram adolescentes. Vocês contavam para seus pais as coisas? Então, vamos largar de ser hipócrita, né? E assim, é melhor você cuidar, você chegar para sua filha e falar assim, minha filha toma vacina, toma esse anticoncepcional, usa camisinha e tal, do que você deixar a pessoa engravidar, porque, gente, gestação na adolescência é um problema de saúde pública, né? E tem várias complicações. Pegar um HPV, ter um câncer de colo de útero, precisar fazer uma conização, precisar fazer alguma coisa, se submeter a DST, né, HIV e tal. Então, informação, gente, salva. E uma coisa que eu queria saber também de você, Lorena, apesar do Outubro Rosa, vocês ainda veem na prática de vocês tumores avançados de mama e de colo de útero? Olha, Gustavo, ainda bem que tem diminuído bastante. Na minha época de SUS, né, eu via muito mais, né? Hoje em dia, no consultório, a gente observa bem menos, mas ainda existem, né? Principalmente os familiares. A gente observa ainda, porque, gente, o câncer de mama, ele tem um caráter genético importante, específico, né? Existem já alguns testes de rastreio para quando a pessoa tem esse fator genético importante. E a gente consegue diagnosticar ou tratar. Então, às vezes, aparece aqui no meu consultório pessoas que já tiveram câncer de mama e que estão sofrendo com as consequências do tratamento, né? Para a gente fazer algum tipo de protocolo, algum tipo de terapia para amenizar esses sintomas que são bem complicados e causam bastante, interferem bastante na sexualidade da mulher, né? A gente estava comentando agora há pouco que esses tumores eles influenciam bastante na questão do genital, na questão dos órgãos sexuais das mulheres. Você acha que o medo do descobrimento de um tumor de mama ou então um tumor ginecológico ainda intimida ou impede que as mulheres façam exames preventivos? Ou você acha que isso já é uma coisa que não faz parte mais do dia a dia da nossa saúde pública? Olha, eu acho que as duas coisas acontecem, né? Tem aquela pessoa que é mais paranoica, que tem aquela coisa de, vou fazer todo ano, nananana. Mas, assim, às vezes a mulher, e aí vocês que estão aqui me acompanhando, que se conhecerem alguém que está passando por isso, ou que já passou por isso, ou que está nesse sentido, né? Pega esse aviãozinho aqui e manda para ela, tá? Manda aqui para lá que tá precisando. A gente observa que a mulherada, ela tem uma característica de, assim, se preocupar com tudo menos com ela mesma. De querer fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo, de resolver os problemas do filho, do cachorro, pagar do periquito, né? E deixar a saúde dela para depois. Apesar de a gente saber que a mulher se cuida mais, e você mesmo falou que no Novembro Azul vocês observam que precisa dar uma puxadinha por causa dos homens, as mulheres elas se sobrecarregam porque elas querem, né? A maioria. E aí o que acontece? Muitas vezes esse estresse, esse excesso de cansaço, e além de piorar a sua saúde, né? Porque você vai produzir citocinas inflamatórias, você vai ter mais chance de produzir radicais livres que estão diretamente relacionados a mutações genéticas, né? Então, o fator estresse é um fator importante, até um fator de risco do câncer de mama. Pode acontecer dela se negligenciar e, depois eu vou, quando vai ver, descobre algo em uma situação mais avançada. A mulher que tem a rotina de fazer o exame de acordo com o médico e tem a rotina de fazer o protocolo, a tendência dela se ela tiver alguma coisa, dela ter um diagnóstico precoce, de ela ser tratada, ela resolver o problema, é muito grande. Então, assim, eu vejo que realmente reduziu, mas ainda tem aquela parcela da mulherada que resolve o problema de todo mundo menos dela.
Então, se vocês se enquadram nisso, gente, cuidado, tá? Se as mulheres enfrentam esse tipo de problema, imagina os homens. Os homens, eles são muito mais autossuficientes, eles acham que nunca vai acontecer com eles. Mas isso vem mudando. Cada vez mais os homens, eles têm vindo para as consultas de controle, eles têm sido mais assíduos nesse cuidado. E isso tem se traduzido em maiores diagnósticos precoces. E quanto mais a gente tem diagnóstico precoce, melhor é o prognóstico da doença, né? Menores são as sequelas que essa doença pode trazer. Mas também a gente tem que ver que a gente vive numa sociedade bastante machista e patriarcal, né, Lorena? E também uma sociedade que acaba prezando bastante por questão estética. Uhum. Na sua prática como ginecologista e como sexologista, como que os parceiros dessas mulheres acometidas pelos tumores ginecológicos, eles acabam reagindo com o diagnóstico e depois com o tratamento dessa condição nas suas parceiras? O que a gente vê, assim, é que no início é um baque muito grande pro casal, né? Então, os dois ficam meio desnorteados, meio sem saber o que fazer, meio sem saber por onde ir. E, assim, é normal o libido dos dois cair logo no início, né? Aí, passou-se o susto inicial, algumas coisinhas vão acontecendo e tem aquele parceiro que é parceiro, né? Que tá ali junto, que apoia, que incentiva e ajuda. E isso, gente, faz total diferença, tá? É muito importante, né? Inclusive no prognóstico. E tem aquele parceiro que já reclama, que já cobra, que já não apoia tanto. E isso também faz diferença. Então, assim, imagina a situação. A mulher já está lá numa situação totalmente debilitada, que a sexualidade dela está abalada. Ela não sabe se ela vai ter que raspar o cabelo, se ela não vai ter que raspar o cabelo, se ela vai ter que fazer uma mastectomia, que é a retirada da mama, se ela não vai ter que tirar. A mama, gente, é um órgão sexual. A gente sente prazer no bico do peito, né? Então, imagina, você vai perder uma sensibilidade. A mama é um órgão feminino, é um órgão que demonstra a feminilidade da mulher. Então, você vai perder uma parte de você e a autoestima dessa mulher, consequentemente, vai ficar abalada. Então, assim, tem aquele parceiro que apoia, que estamos junto, não se preocupa, depois a gente resolve, né? E esse é o parceiro que é o ideal para essa mulher. E tem aquele parceiro que parece que joga contra, né? Então, assim, o que eu vejo, tá, é que a maioria apoia, mas isso depende muito do tratamento. E isso depende muito do longo prazo, porque vai passando-se o tempo, pode desgastar a relação, sabe? E aí vão ter brigas, vão ter conflitos, vão ter coisas que a gente às vezes precisa trabalhar dentro de um processo terapêutico. Que às vezes a gente precisa trazer essa paciente para um aconselhamento, para uma psicoterapia, para um aconselhamento de casal, né? Então é sempre importante ter esse contato para poder melhorar e também para que esse casal passe por essa doença de uma forma mais tranquila. Eu acho que esse também é o papel do parceiro, né? De estimular esses exames precoces, de investigação precoce, para, eventualmente, se tiver alguma coisa, pegar bem no começo, ser um sofrimento menor. Mas como você muito bem colocou, eu acho que o mais importante, até para os homens que estão escutando essa nossa conversa, é saber o quanto que é importante você estar do lado da tua parceira quando ela está em um momento difícil. Eu não sei porque eu estou aqui como urologista, então eu vejo as esposas que vêm junto com os pacientes quando diagnosticam um câncer de próstata, um câncer de bexiga, de rim, e elas vêm junto mesmo, assim, sabe? Então a mulher é companheira, a mulher é parceira, né? E os homens nem sempre, né? A gente acabou vendo alguns artigos, né, Lorena, aqui, que falaram que isso pode até aumentar a questão da parceria do casal, enfrentamento da doença em conjunto, pode aumentar a união do casal e isso pode até aproximar mais as pessoas. Então, existem algumas situações onde no descobrimento da doença, o casal acaba ficando mais junto, então aquele casal que se preocupava muito em trabalhar, que estava só interessado nas coisas, às vezes fora do relacionamento, acaba olhando para essa doença e olhando para essa doença e vendo que o quanto que é importante você estar junto com o seu familiar.
E isso acaba aproximando boa parte das vezes até os familiares, né, Lorena? Exatamente. E assim, é muito legal isso, né? Porque são dinâmicas que as pessoas vivem. Tem aquela pessoa que ela pega e, ah, meu Deus, estou com câncer de mama, a culpa é minha, eu não me tratei, ou então a culpa é da minha mãe, do meu pai, do cachorro, papagaio e periquito, porque eu tive uma infunção genética, foi a minha alimentação que interferiu e tal, e tal, e tal. E aí a pessoa entra num processo de autossabotagem, de autoculpa, e isso vai só piorando. E tem aquela pessoa que realmente acontece isso que você falou, que o casal, ele vai assim, poxa, estamos nessa situação, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos correr atrás. Porque assim, eu não sei quanto tempo que a gente vai ter, eu não sei como é que vai ser o prognóstico, então vamos procurar viver bem, vamos procurar melhorar a qualidade de vida, vamos viajar, vamos fazer mais coisas juntos, vamos parar, vamos diminuir o estresse que a gente tem e realmente viver uma vida de casal. Então é muito legal essa visão, e quando isso acontece é muito bom, porque ajuda inclusive no prognóstico, né? E a gente sabe também que a vida sexual é muito mais do que uma penetração, muito mais, né, do que a parte física. Tem a parte sentimental, a parte do relacionamento em si, né? Uhum. Você acha que durante o tratamento dos tumores ginecológicos é possível a manutenção de um relacionamento mais próximo, um relacionamento até de um relacionamento sexual, Lorena? Ou isso fica um pouco mais complicado, as questões de libido elas podem interferir bastante, mas no segundo momento isso pode melhorar? Como é que a tua impressão como sexóloga dessa parte da vida sexual do casal nesse cenário da mulher enfrentando o câncer ginecológico e seu tratamento? Olha, a libido dessa mulher, ela por muito tempo ela foi negligenciada. E as pessoas ficam assim, ah, mas você está preocupada com isso? Porque não tá tratando câncer, né? E as pessoas acham que isso é uma coisa absurda. E não, gente, é uma mulher que tem sentimento, que tem amor por ela mesma, que tem necessidades, né? E o que acontece? A parte de não se sentir mais mulher, ou então de não conseguir trazer, não conseguir ter relação, ou de ter a sexualidade podada por causa dessa doença, é muito triste, é muito sofrida para essa mulher e para esse casal, consequentemente. E o que acontece? A maioria das mulheres vai sofrer com uma queda de libido, né? Primeiro por causa da situação e segundo por causa do tratamento. O que acontece? Quando a gente faz o tratamento do câncer de mama, a gente às vezes precisa fazer quimioterapia, radioterapia, deixa a pessoa debilitada, você perde energia, você perde força. Então, se você não tá com a sua saúde em dia, você não vai ter libido para nada. Se você está cansado, se você está baqueado, se você está com gripe, se imagina um dia que você pegou uma gripe muito forte, você não está com vontade de transar. Então, o tratamento da quimioterapia abaixa muito a imunidade, abaixa muito a disposição dessa mulher. Além disso, é realizado medicações que suprimem os hormônios femininos. Então, induz uma menopausa nessa mulher. O que acontece? A região genital ela fica ressecada porque abaixa o estrogênio. Ela pode sentir dor na relação. Ela pode sentir dificuldade para lubrificar, né? E uma coisa muito importante que o Gustavo falou é que sexo não é só penetração. E muitas vezes aquela mulher ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir cuidada, né? E aí é uma coisa que a gente pode trazer até para o papel do homem nesse sentido, de não forçar tanto a barra da penetração, mas incentivar o contato sexual sem penetração, que é sexo, gente, do mesmo jeito, que causa estímulos do mesmo jeito e que vai ajudar essa mulher a ter mais prazer. Essa mulher, porque a mulher, gente, ela tem mais sensações do lado externo da vagina, não do lado interno. Então, se ela tem um contato ali clitoriano, se ela tem um estímulo ali externo pelo esposo, pelo parceiro, ela vai conseguir manter essa sexualidade dela sem aquela preocupação de vai doer, porque estou com o hormônio baixo, de que vai machucar, de que vai arder, de que vai rasgar, de que vai interferir em alguma coisa, tá?
E outras coisas, Gustavo, que a gente pode utilizar, a aplicação, às vezes, de tratamentos locais, porque essa mulher a gente não pode fazer reposição hormonal, muitas vezes, dependendo do tipo de câncer, né? Então, hoje, que eu falei que estava com o aparelho de laser, depois eu até filmo ele aqui e mostro para vocês. Mas a gente pode aplicar um laser no canal para melhorar o colágeno dessa pele, ou a gente pode utilizar lubrificantes à base de ácido hialurônico ou de outras propriedades para poder melhorar a lubrificação, né? Então, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. E acredito sim que se a parceria for legal, se o casal estiver motivado, é possível ter uma vida sexual independente do câncer de mama. Com um pouquinho de dificuldade, cada um, né? Não existe um protocolo, como o Gustavo falou no início da live, né? Não existe um protocolo, uma receita de bolo para todo mundo, mas cada caso individualizado, a gente pode melhorar bastante a sexualidade desse casal. A gente tem que uma das principais funções do sexo, da relação sexual, é aproximar o casal. Então o sexo ele aproxima, o sexo ele traz vínculo para o casal, o sexo ele traz bem-estar. Muito mais do que o orgasmo, né? Que a gente acaba pensando, o sexo é penetração, é tesão, é orgasmo, não. Mas assim, a gente tem então, com o passar da idade, com o casal vai ficando mais maduro, esse sexo ele é importante para o vínculo do casal. E não é só penetração. A gente tem que lembrar que o maior órgão sexual que a gente tem no nosso corpo é a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Então, que existem várias zonas erógenas, zonas que uma vez estimuladas vão trazer prazer. Então, não é porque fazendo um tratamento de mama, então um tratamento genital, que a gente tem que obrigatoriamente continuar com as mesmas zonas erógenas, né? A gente pode usar outras zonas erógenas e ter outras fontes de prazer, né, Lorena? Exatamente. A gente tem que ser criativo, gente, né? A gente tem que ser criativo, porque a sexualidade, ela tá na nossa cabeça, principalmente, né? O desejo, a excitação, elas estão aqui. E uma coisa que o Gustavo falou que é muito importante é que o sexo aproxima e muito. Agora, se você está sentindo dor, se você está tendo relação sem vontade para agradar, vai afastar. Não, então não faça. Tudo que traz dor e traz desconforto aumenta ainda mais o estresse. E um dos grandes inimigos do estresse, do libido, é o estresse. Então, a pessoa que tem estresse, a pessoa que está ansiosa, a pessoa que não está se sentindo confortável, ela vai ter o seu libido reduzido e isso vai prejudicar um dos principais motores da relação sexual, que é o libido. Tudo tem que ser com permissão, observar se a pessoa não está tendo desconforto, se tem qualquer tipo de desconforto. E até mesmo isso, a importância que a gente vê na comunicação do casal. O casal saber expressar para o outro o que está sentindo, o que não está, se está legal, se não está. E essa conversa do casal, a mulher falar se está legal, se não está, é fundamental até para a mulher se sentir segura, e isso é importante inclusive para o homem saber se ele está fazendo a coisa certa ou não. Porque eu acredito que se o marido está há tanto tempo com a mulher, é sinal que ele gosta da mulher, ele se importa com a mulher. Então talvez até essa comunicação da mulher com o homem seja importante nesse sentido. Às vezes a mulher ela pode pensar, não, para agradar o meu marido, né, ele já está me ajudando tanto, eu vou suportar uma dor no relacionamento, eu vou tentar superar isso aí para fazer com que ele consiga o prazer dele. Mas isso, em última análise, só vai trazer mais feridas para todo o relacionamento. E essa comunicação, eu tenho certeza que se a mulher expressar esse descontentamento, esse desconforto para o marido ele vai tentar ser mais carinhoso, tentar outros tipos de prazer, ou então, mesmo o prazer do relacionamento intelectual, não é necessário essencialmente o relacionamento sexual, o relacionamento intelectual, o carinho, a amizade, ela pode também substituir o sexo nesse casal que está passando por essa dificuldade, né? Exatamente. E você falou, Gustavo, uma palavra importantíssima. Suportar. Olha só. Suportar. Olha quantas coisinhas estão por trás dessa palavra. Se você vai para uma relação pensando assim, vou suportar essa relação, olha que difícil.
E aí, o que acontece? Você transfere para outra pessoa uma coisa que é sua, tá? Porque a outra pessoa ela não está entendendo o que você está suportando. Ela não está entendendo o que você está suportando. E para você, você está fazendo um sacrifício. E aí, o que acontece? Parece que a conta não fecha, né? E não fecha mesmo. Parece que está te devendo alguma coisa. E assim, uma coisa que tem que ser prazerosa para você. Por isso que é muito importante essa questão da comunicação, mas uma comunicação assertiva. Porque às vezes a gente acha que a gente conversa, tá? Mas a gente quer que a outra pessoa concorde com a gente, muitas vezes. E a gente não sabe colocar para o outro o que é importante para mim. Porque se eu estou fazendo sexo para suportar uma relação, eu estou falando para o outro o seguinte, na minha cabeça, eu estou falando para o outro o seguinte, olha, eu gosto tanto de você que eu estou suportando uma relação sexual. E para o outro tá tudo muito bem, muito obrigado. Entende? Então, são coisas que a gente precisa muitas vezes trabalhar dentro da terapia, com o casal, e ajudar essa mulher a resgatar a sexualidade dela, para ela, o prazer dela. Porque ela tendo prazer e ela fazendo porque ela gosta, ela se conhecendo, ela vai poder falar para esse parceiro o que ela gosta, como que ela gosta, ela vai poder se desenvolver mais, ela vai poder se libertar mais, tá? Então, cuidado se o seu relacionamento chegou a esse ponto, porque daí costuma ser um caminho que é só ladeira abaixo, gente. Você vai cedendo, chega uma hora que você vai falar e vai olhar e vai falar assim, o que eu faço? Porque eu já fiz de tudo e não obtive o reconhecimento, tá? Então, fiquem espertas com relação a isso. Eu tenho certeza que isso está fazendo sentido para muita gente. Vocês entenderam o que eu falei? Coloca um coraçãozinho aqui. Olha o coraçãozinho. Eu achei que apareceu muito coraçãozinho lá, é verdade. O nosso canal do YouTube, Lorena, eu frequentemente vejo lá o público, ele é um público predominantemente masculino. Então, essa mensagem é uma mensagem que vai atingir muitos homens. Você, como ginecologista, você deve ouvir no seu consultório diversas queixas com relação à parte da sexualidade dessa mulher que está passando por esse problema. Que mensagem que você acha que esses homens precisam ouvir com relação à sexualidade da mulher e o que a mulher se queixa, quais são as principais dificuldades que essa mulher enfrenta quando está diante do tratamento de um câncer ginecológico? Olha, Gustavo, no quesito câncer ginecológico, tudo isso que nós falamos, a questão da fragilidade, da sexualidade, da autoestima dessa mulher e em como que o parceiro pode ser parceiro de verdade. Incentivar a autoestima dela, ajudar ela a se sentir bonita. Tive que raspar o cabelo, vamos botar touca, vamos botar peruca, vamos comprar lenço bonito, vamos maquiar, vamos se sentir bem, vamos buscar formas dessa mulher se sentir mulher, se sentir feminina, tá? Isso é muito importante, valorizar isso nela e incentivar. Então, o parceiro que é parceiro, que tá ali junto e que entende esse lado, você vai ajudar muito mais a sua parceira a passar por esse processo de uma forma mais tranquila. Agora, homens no geral que vão assistir, né? A gente precisa entender, gente, que a sexualidade feminina, ela é cercada de vários tabus, ela é cercada de vários preconceitos que vêm da criação. E não foi só da criação da mulher com câncer de mama. É da minha, da sua e da torcida do Flamengo, porque nós, mulheres, eu me incluo, nós aprendemos a vida inteira. Não pode, não deve, tira a mão daí, fecha as pernas, senta que nem moça, cuidado, você vai ficar mal falada. Não confio em mim, não. O menino tem que mostrar o pinto e a menina tem que se esconder. Não é assim que funciona na sociedade? Exatamente. Então, assim, são criações totalmente diferentes. O homem, ele é muito mais estimulado sexualmente do que a mulher. E eu não tô falando que o homem não tem problema, não. Que o Gustavo é urologista, ele atende muito problema de homem. Ele sabe que homem tem problema do mesmo jeito, tá, gente? Tem. Do mesmo, às vezes até mais, tá? Porque acha que sabe tudo, né? Igual você falou. Mas assim, fato. Né? Não é? Mas assim, sim, a mulher, ela tem essas características e geralmente ela tem uma preocupação.
principalmente no câncer de mama, vou ser abandonada, vou ser traída, eu tô com uma pessoa que eu não posso confiar. Eu tô com uma pessoa que não vai cuidar de mim. Eu não sei. E o que esse homem precisa trazer para essa mulher? Segurança. Segurança. Eu acho que esse é o principal recado assim, que a gente pode dar para esse parceiro e para os homens no geral. A maioria das mulheres, gente, elas querem segurança. Elas querem sim sentir que eu posso confiar na pessoa que está ali comigo. E isso legal, não isso. relacionamento Legal. funcionar, tá? Segurança, autoestima e carinho, né? Exatamente. Lorena, eu sempre quando chamo a nossa live, e aí a gente compartilhou aí essas caixinhas de perguntas, então os nossos seguidores eles mandaram algumas perguntas que eu achei que eram pertinentes ao assunto. Bacana. E aí acho que vamos fazer com que a voz deles seja ouvida também. Doutora, anticoncepcional pode aumentar o risco de câncer de mama? E aí? Tema controverso, tema polêmico. Polêmica! Polêmicas! Olha, existe sim uma certa incidência maior, tá? Mas do ponto de vista total, não foi colocado assim, é uma certeza. Se você tomar anticoncepcional, você vai ter câncer de mama, tá? E isso também se aplica para terapia de reposição hormonal. Hoje já estamos diminuindo aquela coisa de terapia de reposição hormonal causa câncer. Obviamente que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber com quem a gente o faz. E dose influencia, dose e tempo, né? E eu sou fã da terapia de reposição hormonal, tá, gente? Porque eu penso muito na qualidade de vida das pessoas. E a gente não falou, Gustavo, mas existem muito mais fatores de risco para câncer de mama do que a anticoncepcional em si, que é o tabagismo, que é o sedentarismo, a obesidade, comer porcaria, né? Você tendo uma alimentação rica em alimentos lixo, né? Gordura saturada. Gordura saturada, exatamente. Bebida alcoólica em excesso. Tem muito mais chance de você ter de desenvolver, né? Já tem vários estudos relacionados a essa parte da epigenética, né? Falando, sim, inclusive, que você mudar hábito de vida, você diminui em 24% a chance de você ter câncer de mama. Olha só. Então, assim, tem muito mais a ver com o que você está comendo do que com a terapia hormonal em si. Agora, a maioria dos anticoncepcionais, Gustavo, eles são a base do etilneestradiol, né? Que é um hormônio sintético. E o que acontece? Ele tem um efeito muito ruim para o organismo, né? Eu não sou anti-hormônio, tá? Não sou anti-hormônio, não sou nem 8 nem 80, mas eu vejo que quando a gente tira, quando a gente usa um DIU de cobre, quando a gente melhora muito a qualidade de vida da paciente, porque esse hormônio ele tem umas características. Então, é controverso. A princípio, aumenta em risco. Só que controlando não é tão grande assim, tá? Se você me pergunta o que eu acho, usa ou não usa, se você puder, não use. E a gente, quando fala em medicina sexual e em doenças do modo geral, a gente fala muito em qualidade de vida. E você falando a respeito de todos os fatores de risco para tumor de mama, são exatamente os mesmos fatores de doença cardiovascular, os mesmos, sim, fatores de risco para câncer de rim, para câncer de bexiga, para câncer de próstata. Então, apenas ressaltando o quanto é importante a gente manter uma vida saudável, com uma boa alimentação, a prática da atividade física regular, manutenção de peso. Fundamental na nossa vida, né, Lorena? Exatamente. Segunda pergunta, ultrassom de mama, dá para ver nódulo ou só mamografia que vê? O ultrassom, ele vê nodulações, sim, tá? Ele, inclusive, ele é melhor para ver nodulações. A gente geralmente indica o ultrassom de mama para aquelas mamas densas e para as mamas jovens, tá? Mas o que acontece? O ultrassom, ele não vê microcalcificação. E aí a gente precisa da mamografia. Quando que a gente indica a mamografia? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Não mudou isso ainda, porque tem diferença do Ministério da Saúde.
Mas a Sociedade Brasileira, que é o que eu sigo, de Mastologia, orienta que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. E caso você tenha alguma história familiar de câncer de mama na família, você vai fazer acima dos 35, tá? Uma outra pergunta que apareceu aqui também a respeito do tumor de mama inicial. Quando que é possível realizar a mastectomia ou então a nodulectomia e eventualmente já fazer um implante mamário associado? Olha, geralmente isso vai depender do tipo histológico, né? E do tamanho do tumor proporcional à mama, né? Então, assim, existe toda uma classificação das nodulações e, dependendo do tamanho, você consegue só tirar o tumor, só tirar o nódulo. E aí, geralmente, ele não vai dar tanta diferença de tamanho de mama e tal. Acaba nem precisando de prótese nesses casos aí, né? Exatamente, nem vai precisar da prótese. Em alguns casos, você precisa tirar uma área maior, né? Então, tem a cirurgia que é de setor, tem a cirurgia que é de quadrante, tem a cirurgia que é total, tem a cirurgia que tira até o músculo, tá? E isso vai depender da patologia, da histologia do tumor. Então, vai ser feita uma biópsia e vai ser visto se ele é agressivo, se ele não é agressivo, se ele cresce rápido, se ele não cresce rápido, qual que é o tamanho dele proporcional à mama. Porque às vezes ele tem 2 centímetros, mas você tem peito pequeno. Às vezes ele tem 2 centímetros, mas você tem uma mama enorme, né? Então, para você, ele é pequeno. Para outra pessoa, ele pode ser grande, tá? Então, isso influencia e, geralmente, é feito também a avaliação do linfonodo sentinela, né? Onde é feita uma avaliação para ver se os linfonodos da axila ou próximo ali também estão acometidos. Pode ser que seja necessário retirar. Geralmente, o protocolo não é fazer a retirada da mama junto com a cirurgia de prótese, tá? Mas já tem muitas coisas mudando aí, já existem novos protocolos, a mastologia está evoluindo, a oncologia está evoluindo e o que a gente sabe e o que tem que ficar para vocês quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais cedo eu descubro, melhor eu trato e mais chance de cura eu tenho. E a questão dos genes, da mastectomia profilática, do BRCA1, do CA2, como é que anda isso aí? Essa é uma curiosidade, uma dúvida pessoal que eu tenho. Olha, isso daí também tá bem controverso, tá, Gustavo? O que acontece? A maioria... Tem aqui, gente, o que ele tá perguntando? Aquela cirurgia da Angelina Jolie, tá? Isso, essa mesmo. Sabem, ela retirou as 2 mamas porque ela fez um teste genético. Esse teste já é disponibilizado, principalmente se você tem história familiar, porque, como eu falei, o câncer de mama tem histórico familiar, né? E esse teste, ele pode me falar assim, olha, você tem 80% de desenvolver câncer de mama. Você tem 100% de chance de desenvolver câncer de mama. E isso é pior quando você tem, por exemplo, a sua mãe, ou a sua tia, algum parente, ou a sua irmã, algum parente próximo, teve um câncer de mama numa idade jovem, tá? Então, o risco de você ter é maior. E aí, o que acontece? Se você fez uma triagem familiar e viu que você tem esse gene positivo, duas coisas podem acontecer. E isso não tem consenso, tá? Mas você pode optar por retirar a mama profilaticamente para você não ter nada, ou você pode acompanhar mais de pertinho para, caso aconteça alguma coisa, você trate precocemente. Porque pode acontecer de você nem desenvolver o câncer. Principalmente se você fizer as mudanças de comportamento, as mudanças de hábito de vida que a gente falou, né? E aí, por isso que não há consenso, tá? Tem gente que é super a favor. Então, essa pergunta é uma faca de 2 gumes pro coleguinha. De vez em quando parece um coleguinha me mandando isso aí no direct do Instagram, tá? Porque não tem resposta certa. Então, o que eu geralmente faço? Eu devolvo para a pessoa. Olha, vamos analisar o seu caso. Tem o risco muito grande? Porque a Angelina Jolie antes tirava altas fotos peladas, gente. Altas fotos exibindo os seios. Hoje ela não faz isso mais. Tudo vai depender da chance da sorte ou do azar de desenvolver a doença. Se ela
Exatamente. o azar de desenvolver a mastectomia profilática, ia ser um negócio interessante. Agora, se não ia desenvolver, né? Exatamente. Aí, por que tirar, né? Exatamente. Lorena colocou uma conversa boa, ó, foi quase 1 hora já, ó. Passou Mas rapidinho essa nossa conversa aí. E aí, sempre nesse final, aí, antes que o Instagram derrube a gente, né, eu peço sempre no final que o nosso convidado coloque as suas ponderações finais, eventualmente falar alguma coisa que achou que ficou faltando. E eu queria que você usasse esses próximos minutos aí para dar suas mensagens finais. Gente, olha, esse assunto é muito denso. Aí a gente falou assim, superficial, mas falamos muita coisa, né? E a gente que trabalha com, a gente que é médico, a gente que trabalha com saúde da mulher, com saúde de casal, a gente sabe o quanto que essa mulher sofre com o diagnóstico de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer ginecológico, né? É uma situação que é muito sofrida para a mulher, para o casal, e interfere bastante na autoimagem dela, interfere muito na feminilidade dela. Então, ela ter uma rede de apoio é muito importante, é muito importante. Ela ter um parceiro é muito importante. E, principalmente, que o tratamento precoce salva, gente. O tratamento precoce salva vida, salva mama, salva qualidade de vida, salva de você ter uma morte jovem por causa de câncer de mama. Eu tive parentes que sofreram com isso, então a gente sabe como que é dolorido, tá? E, gente, se isso que nós falamos aqui serviu para conscientizar uma pessoa que seja, para uma de vocês que seja, fazer o diagnóstico precoce, ou para uma de vocês que seja, chegar para a mãe, para a tia, para a amiga, falar assim, amiga, vai lá fazer o exame e detectar precocemente, ou não, ou se aliviar porque não tem nada, eu já me dou por satisfeita. É verdade, e eu acho que a gente conseguiu, a gente atingiu esse objetivo, Lorena. Acho que bastante gente aproveitou nossa live, bastante gente vai aproveitar ainda esse conteúdo, né? Isso porque, pessoal, todo esse conteúdo, ele em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, e também nos nossos podcasts, né, no Spotify, no Google Podcast, então também nos podcasts da Apple, que é o podcast chamado Androcast, né? E aí os links para o nosso canal, Lorena, estão todos na bio desse Instagram aqui e no Instagram do @redeandrocenter. E então eu queria mais uma vez agradecer a tua presença, você como sempre muito comunicativa, muito alegre, muito estudiosa, muito inteligente, é sempre muito gostoso de estar compartilhando aí com os meus seguidores aí a tua brilhante presença. E eu queria também dizer que na próxima semana, olha só como o tempo passa, na próxima semana a gente vai estar completando 1 ano de Androcenter com Vida, né? Que são essas nossas lives aqui. E aí eu e a Ana Karina Virmon, que é a psiquiatra que trabalha aqui com a gente, então a gente está preparando uma live bem bacana para a gente poder comemorar essa data. E também lembrando que novembro está chegando, né? E junto com novembro está chegando o Novembro Azul. E que também a gente está procurando produzir então super conteúdo nesse mês da saúde do homem. Então, que todos fiquem ligados aí, que em breve a gente vai divulgar como é que vão ser esses eventos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Lorena, você foi sensacional. Espero, no futuro, né, não muito distante, poder contar com você de volta por aqui. Pode chamar sempre, sou parceira para isso, precisamos, estamos aí, ainda mais um colega da Sociedade de Sexualidade, né, gente? A gente tem que valorizar quem está estudando ali com a gente, né? E, olha, ele falou coisas muito importantes sobre a saúde do homem, então vocês que são homens, estão aqui me seguindo, sigam lá o Androcenter, sigam lá o Dr. Gustavo, tá? E você falou uma coisa muito importante, que os homens agora estão procurando se cuidar mais, e é verdade, tá? Porque eu tô recebendo tanta gente, tanto homem jovem perguntando dúvidas, assim, besta, coisa de dia a dia, que às vezes não tem com quem conversar no Instagram. Então, assim, a saúde do homem também não pode ser negligenciada. Então, em breve, Novembro Azul, e vocês se cuidem. E você, mulher, que observa que o seu marido, seu namorado, seu ficante,
ele não está cuidando bem da saúde dele, manda ele no médico, manda ele no urologista, manda ele participar do Novembro Azul. Por quê? Porque boa parte dos pacientes que sentam aqui na frente, eu pergunto o que está acontecendo, e falou, não está acontecendo nada, minha mulher que me mandou aqui. E às vezes a gente descobre coisa importante neles. É pior que é verdade. Pessoal, fiquem todos muito bem, uma boa noite, uma ótima semana a todos, e nos vemos nas próximas semanas. Abraço, obrigado, Lorena. Boa Tchau, noite, querida. gente. Obrigado, pessoal.